Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para nos reunirmos e meditarmos a Palavra de Deus, nos preparando para a nossa bênção do dia. O Evangelho de hoje que nós vamos ouvir e meditar é de Mateus 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguns disseram a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àqueles que tinham falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos e minhas irmãs?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, hoje o Evangelho que nós ouvimos aqui vem nos chamar a atenção sobre essa questão dos familiares de Jesus que o procuravam, diz o Evangelho, e queriam falar com ele, disse Jesus. Diz o Evangelho hoje que nós ouvimos nesse trecho de hoje. Interessante, às vezes algumas pessoas fazem algumas confusões a respeito sobre essa questão dos irmãos e irmãs de Jesus. Diz que confunde, porque lá na Bíblia está dizendo que os irmãos de Jesus e irmãs dele procuraram Jesus. Que nós precisamos entender que as pessoas na época de Jesus, no contexto em que ele vivia, não tinham a definição como nós temos hoje de primo, prima, tio, tia, os parentes que nós hoje temos, Então, todos aqueles que eram parentes de Jesus eram considerados seus irmãos. Então, faziam parte da sua família. Então, parentesco, um primo, uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, não tinha essas definições que nós temos hoje. Então, tinha o pai e a mãe, mas os demais eram tidos como irmãos. Pai, mãe e filhos tinham essa definição, mas os demais eram tidos como irmãos, parentes, faziam parte da família. E aqui então são primos de Jesus, que faziam parte, outro trecho do Evangelho inclusive vai falar dos primos e primas de Jesus, dos tios e tias de Jesus. E é interessante que aqui esses parentescos de Jesus, esses parentes de Jesus, melhor dizendo, juntamente com a sua mãe, o procuram e querem falar com ele. E é interessante o Evangelho nos chamar a atenção, que essas pessoas não entenderam que não são elas que falam com Jesus, mas é Jesus que fala com elas, porque não são elas que vão dizer o que Jesus tem que fazer, mas é Jesus que nos diz o que nós temos que fazer. Então, às vezes, o grande problema nosso também como cristãos hoje, que nós queremos muito falar com Jesus, na verdade, e falar para Jesus principalmente aquilo que Ele tem que fazer para nós. Então, nós temos muito essa necessidade de ficar falando, ou falando com Jesus, ou falando de Jesus, ou falando para Jesus o que Ele precisa fazer para nós, o que nós queremos que Ele faça para nós. Mas não deveria de ser essa a nossa postura, a nossa atitude diante de Jesus. Mas nós deveríamos nos colocar como aqueles e aquelas que vão para ouvir o que Jesus tem a ensinar, aprender com Jesus aquilo que Ele tem para nos ensinar. Tanto que Jesus vai dar uma resposta, parece um pouco indelicada, mas muito delicada da parte dele, quando Ele diz assim: "Olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha irmã, ou meu irmão, minha irmã e a minha mãe? Quem são? Quem são esses? Aqueles que ouvem a minha palavra. Aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Então, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe." Então, é importante aqui nós entendermos que o Evangelho hoje quer nos ensinar que as pessoas queriam que Jesus os escutasse, que Jesus ouvisse eles, queriam falar com Jesus, dizer para Jesus alguma coisa, falar para Jesus o que ele tinha que fazer, ou o que ele tinha de deixar de fazer, ou como ele tinha que fazer
ou não fazer. Então, aqui e vem justamente a chamada de atenção que não é nós que dizemos para Jesus, não é nós que falamos com Jesus, mas é Ele que deve falar conosco, porque é Ele que tem sempre a palavra, porque Ele é a palavra. Nós somos os ouvintes, somos aqueles que podemos até levar a palavra depois que nós recebê-la. Nós podemos ser até mensageiros portadores da palavra depois que essa palavra ela fizer parte da nossa vida. Então, por isso é primeiro preciso que ouvir, praticar, para depois nos tornar mensageiros, testemunhas da palavra. É isso que hoje a palavra quer nos ensinar para nós. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada também, a não querer dizer para Jesus o que Ele tem que fazer, mas ouvir o que Jesus quer que nós façamos e como nós precisamos ser e fazer na nossa vida para que possamos também com isso nos tornar daí portadores e mensageiros e mensageiras da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.